Vamos lá, pessoal! Essa é a nossa sexta aula intensiva de Direito do Trabalho, um tema que todo mundo gosta, todo trabalhador brasileiro gosta, que é o tema das férias. Nós vamos entender agora como a CLT disciplina sobre as férias, férias individuais e férias coletivas, e também o entendimento do TST, que é muito importante a gente ter atenção. Vamos lá começar então com o nosso material. É sempre bom lembrar que todos os slides das nossas aulas de revisão estão disponíveis no link que está na descrição desse vídeo. Lembre-se de dar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, que contribui muito para o trabalho. Então vamos seguir a nossa caminhada rumo à primeira fase da OAB. Regra geral das férias. O empregado ele adquire o direito às férias quando ele completa 12 meses de contrato de trabalho, que é o que a gente chama de período aquisitivo. Tendo completado 12 meses de trabalho na mesma empresa e para o mesmo empregador, ele adquire o direito ao gozo das férias, que é um direito fundamental, norma de ordem pública, um direito irrenunciável, porque se relaciona com as normas de saúde, higiene e segurança do trabalhador. É aquele momento que o trabalhador se ausenta do serviço para conviver com a sua família, dispor do seu lazer, assistir uma série no Netflix, recuperar as suas energias para poder, depois do período, retomar suas atividades. As férias estão previstas lá no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 17º, e também no artigo 129 da CLT. E o que diz o artigo 129? Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então a gente está diante de uma interrupção do contrato de trabalho, em que não há prestação de serviço durante as férias, mas o empregado recebe o salário. E sobre esse salário também tem o adicional de 1/3, que é conhecido como terço constitucional, previsto lá no inciso 17º do artigo 7º da Constituição Federal. Esse 1/3 constitucional é sempre, ele incide sempre sobre a remuneração das férias. Não é possível qualquer tipo de supressão, ok? E é importante a gente entender o que é o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo é esse que eu acabei de falar. É o período de 12 meses em que o empregado adquire o direito às férias. O período concessivo, por sua vez, é aquele período dos 12 meses subsequentes em que o empregado deverá usufruir dos direitos de férias. Então, durante 12 meses, ele adquire o direito às férias, período aquisitivo, e nos 12 meses seguintes, é o período concessivo em que ele deverá gozar do período de férias. Quem decide o mês das férias é o empregador dentro do seu poder diretivo, ok? Então, período aquisitivo adquire as férias, período concessivo, as férias são concedidas ao empregado. O artigo 134 da CLT, ele prevê que, em regra, as férias serão concedidas em um período único, mas a reforma trabalhista trouxe a possibilidade lá no parágrafo 1º de fracionar o período de férias em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não serão inferiores a 5 dias. E o que acontece se o empregador não conceder o período de férias dentro do período concessivo? O artigo 137 da CLT e a súmula 81 do TST nos dão essa resposta. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, que é o período concessivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então, o empregado recebe em dobro a remuneração com o terço constitucional. Recebe 2 vezes o valor das férias. Súmula 81.
Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro, corroborando o que dispõe o artigo 137 da CLT. Quando que as férias devem ser pagas? A resposta está lá no artigo 145 da CLT. As férias e o abono pecuniário, se for o caso, deverão ser pagas até 2 dias antes do início do período de férias. Então, se hoje, dia 9 de outubro de 2021, eu começo a tirar as minhas férias, o empregador deve me pagar a remuneração das férias até 2 dias antes. Então, ele deveria me pagar até o dia 7 de outubro. E essa norma tem como objetivo, tem como finalidade, conceder a remuneração antecipada ao empregado para que ele desfrute das férias, para que ele possa conviver com a sua família, para que ele possa fazer uma viagem. Então, a ideia, a intenção do legislador com essa regra foi exatamente essa: conceder ao empregado a possibilidade de usufruir das suas férias da melhor maneira e dispondo do seu salário para tanto. A súmula 450 do TST, muita atenção com relação a isso, dispõe que as férias serão pagas em dobro caso o empregador desrespeite o prazo para pagamento das férias. Então, se o empregador não pagar a remuneração das férias até 2 dias antes do início do período, ele será compelido ao pagamento dobrado das férias, mesmo que o empregado tenha se afastado do serviço, ok? Então, a gente tem o pagamento dobrado das férias pelo desrespeito do prazo do pagamento e também nos casos das férias não serem concedidas dentro do período concessivo, beleza? A nossa CLT também prevê a possibilidade, lá no artigo 143, de o empregado converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Cuidado! Abono pecuniário não se confunde com o terço constitucional, aquele adicional sobre a remuneração das férias. O abono é uma possibilidade de o empregado vender parte das suas férias. Ele pode converter 1/3 em abono pecuniário, ok? E aí ele recebe o valor do salário correspondente aos dias. Então, esse 1/3 do período de férias, ele vai receber em forma de salário e não vai se afastar do serviço. Ele deve requerer a conversão do período de férias em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Essa é a regra prevista no parágrafo 1º do artigo 143 da CLT. A CLT também disciplina sobre as férias coletivas. As férias coletivas estão lá no artigo 139 da CLT e ocorrem quando a empresa concede as férias a um grupo de trabalhadores de um determinado setor ou segmento da empresa ou a todos os trabalhadores da empresa, e é por isso que nós chamamos de férias coletivas. Não são férias individuais. Em regra, elas podem ser usufruídas em 2 períodos anuais, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 dias corridos. Essa é a regra do parágrafo 1º do artigo 139. A título de formalidade, o empregador deve comunicar sobre as férias coletivas ao Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias, constando a data de início e fim das férias coletivas e também os estabelecimentos ou setores que são abrangidos pela medida. Mas essa obrigação de comunicação ao Ministério do Trabalho é dispensada às microempresas e empresas de pequeno porte. Essa dispensa está prevista lá no artigo 51, inciso 5º, da Lei Complementar número 123 de 2006. Nesse mesmo prazo de 15 dias, o empregador deve comunicar a medida ao sindicato da categoria dos trabalhadores, é o que disciplina o parágrafo 3º da CLT. Passamos pelos principais tópicos relativos às férias da CLT e agora a gente vai passar
para a resolução de questões cobradas pela FGV para a gente poder aplicar a teoria à prática e você gabaritar a prova objetiva. Questão de número 72 do 26º exame de ordem. É uma questão que colocou os examinandos para pensar qual a melhor solução para os interesses dos trabalhadores, ok? Então vamos lá ler essa questão. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a Metalúrgica Multiforte Limitada pretende suspender a sua produção por um mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria Metalúrgica contratou você para, como advogado, buscar solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável aos interesses do empregado. Então a gente tem que pensar qual é a solução que melhor atende aos interesses da classe trabalhadora e não da empresa. É isso que o enunciado está nos pedindo. Vamos lá, então, ler as alternativas. A. Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias por meio de acordo individual de trabalho. Pessoal, essa alternativa não é interessante para o interesse dos empregados, porque suspensão do contrato, em regra, é sem salário e sem serviço. Então, o empregado permanece com o contrato suspenso e ele não recebe o salário. Então, não é interessante para a classe trabalhadora. Claro que eu não estou falando aqui das medidas de enfrentamento ao isolamento social e de Covid, com as medidas provisórias que possibilitaram a suspensão do contrato de trabalho, mesmo porque essa prova da OAB foi antes da pandemia, ok? B. Conceder férias coletivas de 30 dias. Sim, é uma ótima opção, porque as férias, a gente aprendeu nessa aula, que correspondem à interrupção do contrato de trabalho. Na interrupção, o empregado não trabalha, mas ele recebe salário. Essa é a diferença de suspensão e interrupção. A interrupção é mais benéfica para os empregados. C. Promover o lockout. O lockout é proibido no Brasil, pessoal. O lockout é a greve dos empregadores. Não há essa previsão na nossa legislação. Só a classe trabalhadora pode fazer greve, então a letra C também não é interessante porque é ilegal. D. Implementar a suspensão dos contratos de trabalho por meio de acordo coletivo. Como eu disse, na alternativa A não é interessante porque os empregados não receberiam o salário. Então a gente tem que a melhor opção aqui é conceder as férias coletivas de 30 dias, melhor opção para os empregados, ok? Então a alternativa correta é a alternativa B. Nós encerramos assim a aula referente às férias. Se tiver qualquer dúvida, comente nesse vídeo, entre em contato conosco e a próxima aula será sobre FGTS. Até mais!